dia, coisa boa! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Muito bom dia! Seja muito mais que bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, abrindo a semana, abrindo esta segunda-feira, começando a semana com todo pique, com toda energia, depois de um final de semana lindo, abençoado aqui em São Paulo, né? Um sol maravilhoso, um céu azul. Deu para aproveitar bastante, né? E aquele friozinho à noite pra gente dormir bem. Eu adoro esse clima, confesso. Quando vai chegando essa época do ano, outono, inverno, eu fico bem feliz, porque dá para dormir melhor, parece que a gente descansa mais, a pele descansa. Então aproveite. Quem não gosta muito do frio, aproveite as coisas boas do frio. Dormir bem, né? De repente dormir por mais tempo, descansar mais no final de semana, pode ser produtivo para você curtir uma semana inteira de coisas boas, colher todos esses benefícios e esses frutos que a gente planta no final de semana. E o Você Bonita também começa com todo pique, com todo vapor nessa manhã de segunda-feira, com assuntos muito legais. O programa está recheado hoje, está especial de verdade, assunto que vai fazer diferença na nossa vida, viu? Sabe por quê? Meninas de plantão no Você Bonita, vocês gostam de repente de mudar a cor do cabelo, mudar o visual? Uma tinta diferente, uma cor mesmo que vai alterar todo o visual. Normalmente a gente acompanha as atrizes mudando o visual radicalmente para algum personagem novo em alguma novela, né? Então a gente vai saber como acertar na cor dos fios ligado ao tom de pele. Às vezes a gente arrisca uma cor e não fica muito legal. E não é porque o cabelo é liso ou porque o cabelo é enrolado, é porque o tom de pele pode destoar do tom do cabelo. Então a gente vai aprender no segundo bloco como não cometer esse erro, entender um pouco mais sobre o tipo de pele e a cor que a gente pode escolher para os nossos fios. Não saiam daí que o assunto vai ser muito legal. Mas a gente vai abrir o Você Bonita dessa segunda-feira com outro assunto importantíssimo. Bem, na verdade foi uma pauta que eu propus, que as meninas acharam também muito interessante, e eu não sei se isso já aconteceu com você. Chegou no restaurante, você quer beber uma aguinha, não quer nem pedir um refrigerante. Só que quando você pede a água com gás. E aí? As bebidas gaseificadas, elas fazem bem? Já pararam para pensar nisso? É uma dúvida que eu tenho e é por isso que a nossa convidada, mais uma vez, nutricionista Thaís Pereira, está aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Para a gente aprender mais sobre a diferença desses gaseificados que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes acabam fazendo parte do nosso cardápio e a gente não sabe se é para o bem ou nem tanto, né, Thaís? Isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. Uma palavra chamada bom senso. Boa, bom senso, adorei. Vamos começar então só falando da água. A água tá aqui, essa daqui é a água purinha, água mineral, sem gás natural. Ela é importantíssima, ela é essencial. Eu friso muito sempre, água prioridade. Então, nós temos uma maior porcentagem de água no nosso corpo, então nós precisamos. A partir do momento que nós sentimos sede, nós estamos desidratados. Então, temos que sempre incentivar o consumo. Não precisa esperar sentir a sede, né? Justamente porque é um hábito. Como, por exemplo, tem pessoas que sentem falta do seu café da manhã, o seu café com leite, porque é um hábito, está introduzido na sua dieta. Certo. A água, nós só vamos sentir falta a partir do momento que ela estiver inserida no nosso dia a dia. Perfeito. Então, água essencial sempre. É claro que a gente sabia disso, mas a gente tem que frisar ainda mais. Exatamente. Agora, água com gás. Eu tenho dúvida porque eu acho água com gás gostosa. Água com gás é saborosa, ela dá uma saciada. Então, muitas vezes eu deixo de tomar água natural para tomar água com gás. É bom ou ruim, Thaís? Essa substituição é até que, digamos, viável, principalmente para quem não tem tanto feeling para água, prefere uma água com gás. É melhor que se tome água com gás do que não tome nenhuma. Entendi. Mas o que acontece? O problema é principalmente para quem tem já um desconforto gastrointestinal, para quem tem gastrite, sei lá, algo que seja... Prisão de ventre. Exatamente, que já seja uma condição prejudicial. Aí essa água com gás não é interessante porque pode levar a algumas outras situações desfavoráveis. Certo. Mas dizer que ela por exemplo, não tem calorias, não tem nenhum aditivo químico, o que possui são duas diferenças. A água com gás pode ser naturalmente gaseificada, fontes, então são as águas que são tiradas dos subterrâneas próximos a vulcões, né, o que acontece, o calor intenso, ele evapora e os vapores são incorporados naturalmente à água. Então não tem nada de procedimento industrial. Perfeito. Mas tem as que tem também, né? Exatamente, esse é o grande problema. Então tem as águas que são industrialmente gaseificadas. Então você retira oxigênio da água mineral e introduz gás carbônico.
aí é artificial. Exatamente. Aí não é tem legal. tantos prejuízos, mas é artificial. E como que a gente descobre isso? Ela é geralmente água gaseificada natural, ela é escrito nas embalagens que ela é carbogasosa. Alguma coisa do Exatamente. tipo. E geralmente a artificial é escrito gaseificada artificialmente. A pegadinha, a gente adora descobrir essas coisas. Então, quem ficar na dúvida aí pode de repente optar pela água no restaurante, até porque se o restaurante não tiver aqui é natural, eu prefiro optar pela água assim. Agora falando por mim, prioridade, né? Agora outra coisa, ligada ainda à água gaseificada. Ela retém mais líquido? Por ela ter mais gás, ela tem mais sódio? Como funciona isso? Exatamente. Tem relação? Tem relação. As águas naturais, e tem até algumas hoje no mercado que tem uma porcentagem mais leve e tal, e essas têm uma porcentagem de sódio, por exemplo, de 0,32 miligramas, enquanto uma normal você encontra de 23, 30. Então, assim, para quem tem essa propensão de reter líquido, é sempre dar uma olhadinha na embalagem, comparar rótulos e preferir uma opção, com certeza, com menos sódio. Então, a gente pode dizer que a água gaseificada, ela dá celulite? Aumenta? Na verdade, cientificamente, não é viável dizer isso. Porém, a celulite ela é proveniente de uma dieta rica em carboidratos, rica em gordura, o sedentarismo, ingestão excessiva de determinados alimentos. E então sódio, é todo um inclusive. conjunto de sódio. Então é todo um conjunto. Se a pessoa já tem uma alimentação toda bagunçada, você não vai nem saber qual é o efeito da celulite, se é da água, se é do quê. Entendi. Então tem que cuidar de todo o contexto. Perfeito. Gostei. Então a gente tem que tomar com limite. Exatamente. Aí não tem problema nenhum. Nenhum. Vamos agora para os refrigerantes. Refrigerantes, na verdade, assim, a gente sabe que eles têm aí a introdução de conservantes, né? Eles são produtos industrializados. Mas qual o grande problema do refrigerante? É o gás ou são exatamente todo esse processo químico que ele é passado? Ou o gás também interfere nessa hora? Então, a base principal dos refrigerantes é água gaseificada artificialmente e tem uma lista enorme. Então, são aditivos, acidulantes, umectantes, estabilizantes, para que ele não venha, o pH, né, do refrigerante, tudo, não venha, assim, gerar mofos, estragar nada. Então, tem todo um aditivos químicos e, por exemplo, corantes. Então, esses de laranjas, de uva, a quantidade de corantes é absurda. E tem corantes que nós sabemos que tem indícios cancerígenos. Então, nós temos que tomar certo cuidado. Ah, é? Né? Exatamente. Inclusive então, esse aqui, que eu não vou falar o nome, também tem corante? Esse aí tem corante também, mas ele é riquíssimo em cafeína, né? Então, ele tem cerca de mais ou menos 30 miligramas de cafeína numa latinha, sendo que um cafezinho tem 100. Então, praticamente 1/3 de cafeína do que você encontra num café. Caramba, bastante. Para quem já tem um consumo excessivo e tem predisposição à hipertensão, à arritmia, não é interessante. Tá. Né? O problema principal dos refrigerantes é a quantidade de açúcar. É o açúcar, É o açúcar, porque praticamente é o que eles têm. Eles são calorias vazias. Tá. O único nutriente que eles fornecem são carboidratos, é o açúcar. E se a gente mudar para o light? Você tem a redução. Tá. Tratando de refrigerante, eles tornam zero de calorias e tal. Porém, a substituição é por edulcorantes, que são os adoçantes. Em excesso também tem Exatamente. E a grande maioria é aspartame, sacarina, que a gente já ouviu falar que tem também os seus prejuízos. Exatamente. Tá. Por ser um procedimento industrial, a longo prazo nós não sabemos os efeitos. Então, o ideal é consumir água com gás e o refrigerante também com bom senso. Com bom senso, como você citou. Uma Gostei coisa da palavra bom senso. interessante. Tem que fazer parte da nossa vida, alimentação, né? Tudo tem que ter bom senso. Uma coisa interessante dos refrigerantes para que você faça um cálculo na sua casa. Uma latinha de refrigerante, em média, ela tem de 80 a 120 calorias. Vamos supor uma que tenha 100 calorias. Tá. 100 calorias, vamos multiplicar isso por uma latinha por dia, vezes 365 dias. Ai, não vamos nem fazer a conta. Durante um ano, a gente tem um consumo de calorias via refrigerante de 36.500 calorias. Tá. 1 quilo representa 6.000 calorias. Se você dividir esse valor por 6.000, uma pessoa que consome uma lata de refrigerante todos os dias, no final de um ano, ela pode chegar a engordar 6 quilos. Então, vocês assim, ouviram isso? É uma coisa interessante. Vocês acham que compensa? Não, não compensa. Não é mentira, isso é verdade. Isso é verdade. Não,
Ô, Dudu, a gente tem um câmera magrinho, Dudu é magro, assim, tá bem, Dudu, né? E o Dudu falou que ele toma todos os dias, só que acontece o seguinte... Homens e mulheres têm metabolismos diferentes. Exato. A gente já falou isso no Você Bonita. Então, é claro que nessa conta as mulheres se prejudicam muito mais. Exatamente. Porque o metabolismo dos homens pode até queimar aí com uma certa rapidez. Isso, o metabolismo é diferente, a composição corporal é diferente. Se a pessoa é sedentária ou não, tem fatores externos que influenciam diretamente. E a idade também, viu, Dudu? Dudu, eu não vi, mocinho, Dudu. Agora, faltou um aqui que eu acho importante a gente citar, que são as bebidas isotônicas. Então, quem pratica muita atividade física, que está acostumado a ingerir antes ou depois, tem que ficar ligado. Eles são bons ou são ruins? São excelentes. São excelentes? São repositores hidroeletrolíticos, que nós chamamos. Então, até água de coco também pode ser chamada de um repositor. Então, eles repõem os sais minerais que nós perdemos no suor. Então, é interessantíssimo. Então, tem sódio, tem potássio, que dentro do nosso organismo, nas células, tem uma bomba chamada bomba sódio-potássio, que é um mecanismo de compensação dos minerais, para que nós possamos repor esses perdidos no suor, principalmente. Então, é interessante a gente ter uma alimentação sempre variada, evitar aquilo que pode trazer calorias que pode ser prejudicial e optar sempre pelas melhores opções. Água e os isotônicos. Pode tomar todo dia isotônico, então? Um pouquinho, um copo de 200 ml? Quem faz atividade é interessante. Pra repor. Após a atividade. Após a atividade. É legal. Amei. Thaís arrasou. Obrigada. Imagina. Vocês gostaram? Quando todo mundo ficou prestando atenção assim, porque todo mundo gostou, né? As informações são super úteis. Eu vou passar para vocês agora o contato da Thaís. O telefone dela, para quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, é o 0 operadora 11 2021 6148. 2021 6148. E o site é o www.nutris.com.br. Quer deixar celular? Eu quero, por Pode favor. falar. É 9358-1250. 9358-1250. Obrigada, Thaís. Beijo. Te espero numa próxima pra gente falar mais e aprender mais, viu? Boa semana pra você. Obrigada. Olha que bacana. Fica pra gente pensar, né? Será que vale a pena consumir esse açúcar diariamente? E no final de um ano correr o risco de engordar 6 quilos só por causa do refrigerante? Eu acho que não compensa não. Vamos pensar? É bom que a gente pode aprender com as informações do Você Bonita. Faz o seguinte, não saia daí. No segundo bloco, o assunto é muito bom e muito importante. Mudar o visual é bacana? É. Mas vamos mudar com a consciência tranquila? A gente vai conhecer um pouco mais sobre os tons de cabelo que combinam com os tons de pele. 2 minutinhos. Her eyes make the stars look like